Deixa eu ver, quem é que gosta de jogo de tabuleiro? Levanta a mão aí. Ah, muito bem. E você já observou que na maioria dos jogos de tabuleiro nós temos dados? Isso mesmo. Tem aqueles jogos também de RPG que tem aqueles dados que são diferentes. Tá bom. Mas o que os dados que eu estou falando tem a ver com a aula de matemática? Eu vou mostrar para vocês que tem um padrão, isso mesmo, existe um padrão em relação à quantidade de faces de um dado. Então dá uma olhadinha que eu vou mostrar. Você está acostumado a observar esses tipos de dados aqui, né? Aquele dado comum, vamos dizer assim, que tem na maioria dos jogos, né? Que são os dados de 6 faces. Mas também você já deve ter observado aqueles dados que são um pouquinho diferentes, que são aqueles dados utilizados em jogos de RPG, como eu citei para vocês. Então veja que esses dados que eu estou falando aqui hoje, eles representam formas geométricas referentes aos poliedros de Platão, os que eu escolhi aqui para nós falarmos hoje, que são aqueles dados que têm as faces com o mesmo formato e do mesmo tamanho. Tá bom, Giz, mas poliedro de Platão, falar de dado? Não, não é isso o foco que eu quero mostrar. Eu trouxe para vocês aqui um dado de 6 faces, que é aquele nosso dado comum. Você pode observar também nesse aqui, desse conjunto que eu tenho, um dado comum. Um dado de 8 faces, que daí seria esse daqui, que seria o nosso octaedro. Depois, veja que eu trouxe também um dado de 12 faces, que seria esse daqui, que tem as faces aqui todas pentagonais, que é um chamado dodecaedro. Então você já vai, além de saber esse padrãozinho que eu vou mostrar, né, em relação às faces, você já vai lembrando os nomes dos poliedros de Platão. E aqui também eu trouxe um de 20 faces, que seria esse, cujas faces são triangulares, ó, dá uma olhadinha, que é chamado de icosaedro. Marcou bem os nomes já para memorizar? Então, agora você vai observar. Em relação às faces opostas de um dado, qual face você está vendo aí? Fala para mim. Você está vendo qual? A face 6? Ah, muito bem. E eu estou vendo qual face aqui do meu lado? Que é a face oposta que você está vendo. Quem sabe? Qual é a face 1? Muito bem, ó. Eu estava vendo a face 1 e você a 6. Agora, vou virar. Você... Ah, deixa eu chacoalhar aqui. De novo, a 6 não, né, gente? Vamos de novo. Aqui. Você está vendo qual face? Deixa eu pensar. Você está vendo a face 2. E eu estou vendo a face 5, ó. Conseguiu perceber que padrão que nós temos? Se eu colocar essa daqui, ó. Você está vendo a face 4. E eu estou vendo a face 3. Olha aqui, ó. Mas o que acontece, gente? Toda vez que nós temos os dados, o padrão que existe em relação às faces opostas, opostas é quando tem uma do lado de frente à outra, tá? Elas sempre vão somar 7, ó, do dado comum, tá? Não é de qualquer dado. Esse dado comum que eu digo aqui é um dado que tem 6 faces. Então, sempre a soma das faces opostas vai ser 7. E você acredita que eu já achei dado que tinha aqui essa somatória errada, que não dava o 7, a pessoa acha que na hora de montar o dado, sabe esses dados que são confeccionados, né, pra fazer de papelão, assim, quando a gente improvisa? Aí acho que a pessoa na hora de montar colocou os números aleatórios em qualquer lugar, ah, vou colocar o 4 aqui, o 5 aqui, o 3 aqui, sem pensar nisso. Então, ó, já fica a dica, quando você for montar um dado, aí lembre-se que as faces opostas sempre tem que somar 7, de um dado de 6 faces. Aí quando você chegar em algum lugar e tiver aqueles dados, principalmente aqueles que é puff, sabe uns grandão assim que de puff? Eu já vi também, que também as faces opostas não somavam 7. Eu falei, ah lá, ó, não prestou atenção na aula isso daí. Aí começa a observar, vê se você identifica algum lugar em que as faces opostas do dado comum não soma 7 e conta pra Giz depois nos comentários. Ó, então como nós sabemos, um dado de 6 faces, a soma dessas faces opostas vai ser sempre 7, ó. A soma das faces opostas, eu vou colocar aqui, ó, só nesse que eu vou escrever, tá? Pra você não se esquecer que tem que ser as opostas. É 7. Ok, muito bem. Dá uma olhada agora nesse de 8 faces. Você já sabe qual é o padrão? Então, ele tem as 8 faces, são triangulares. Então, vamos observar. Esse aqui que tem a face 2, ó. Qual seria o número que está indicado na face oposta a ele?
Analisa bem, vamos ver se você consegue pensar. A oposta a ele tá aqui embaixo, ó. Eu vou virar para você face 7. Então, a 7 está oposta à face 2. Vamos analisar. 3 aqui. Quem seria a oposta à face 3? Vamos virar. 3 está aqui com o 6, ó, sempre em lados opostos. Ó, a 8. A 8 seria a 1, que dá 9. Então, qual é o padrão que tem aqui? Quando nós temos um dado de 8 faces, a soma das faces opostas vai ser igual a 9. Muito bem. Então, ó, a soma é 9. Agora eu só vou colocar direto aqui, né, gente? Porque precisa colocar tudo, soma das faces opostas? Soma é 9. Ah, não, já marquei aqui, ó, que o aluno já sabe que são faces opostas. Então, a soma é 9, tá? Sempre dá certinho, gente, ó. Agora, um de 12 faces, que seria esse daqui, ó, que é o dodecaedro. Dá uma olhada. Se eu pegar esse daqui, que é o 3, então você já sabe que se a soma das faces opostas, né, sempre vai ser uma unidade a mais, é isso que vocês estão falando? Então, se tem 12 faces, quer dizer que a soma tem que ser 13, não é? Uma a mais. Então, aqui é o 3, ó. Quem tá debaixo do 3 vai ser o 10. Olha lá, certinho, ó, vai ser o 10. Ó, por exemplo, se eu pego aqui o que tem 8, 8 para chegar em 13 dá 5, ó. E cadê o dedinho aqui no 5, ó? Virando 5. Tá vendo que dá certinho? Então, aqui num dado de 12 faces, então a soma vai ser 13, que é sempre uma unidade a mais. E pegue os dados que você tem aí em casa e começa a analisar se realmente está dando certinho esses dados. E nesse último caso, que é um dado de 20 faces, a gente já sabe que aqui a soma dessas faces opostas, essa soma vai ser 21, uma unidade a mais. Olha aqui, ó. Cadê o de 20? Que é esse daqui, ó. Vamos pegar aqui esse de 11, ó. Quem está oposto à face de 11 para inteirar 21 tem que ser 10. Então, ó, virando, olha aqui o 10, ó. Viradinho, lado oposto. Se eu pegar esse aqui de 3, ó, que tem face 3, quem é oposta a ela? Face 3 para 21 tem que ser a 18, ó. Cadê o 18, ó? No outro lado. Certinho, então. Vocês viram, então, a curiosidade que eu trouxe? Agora vocês conseguem observar em todos. E por que que tem que fazer isso? Por que que eu tenho que saber que os dados, as faces opostas, sempre vai ser uma unidade a mais da quantidade de faces? Porque existem exercícios, principalmente quando você vai fazer um concurso, sabe? Vestibular, até mesmo no Enem, tem questões que falam das faces dos dados. Então já é importante você ir conhecendo. E se você gostou dessa dica que eu trouxe para você, ó, deixa aquele like pra Giz e já aproveita para se inscrever no canal. E é claro, não deixe de compartilhar esta aula aqui com os seus colegas que gostam daqueles jogos de tabuleiro, jogos de RPG. Combinado, gente? E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!